Olá, meu nome é Matilde Lescano, trabalho na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo e vou contar para vocês um pouco da experiência com a campanha intitulada Sei Amigo do Peito. É uma campanha de promoção ao aleitamento materno nos centros de educação infantil da cidade de São Paulo. Esse trabalho começou, então, a partir da observação das nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, da Coordenadoria de Alimentação Escolar, em que elas observavam uma baixa continuidade do aleitamento materno de bebês frequentes nos centros de educação infantil. A partir dessa observação, então, elas resolveram fazer um questionário e encaminhar para os centros de educação infantil. Elas observaram que 24% respondeu relatando que pelo menos uma mãe tinha interesse em manter a amamentação no centro de educação infantil. Destas também que responderam, 21% dos 6 relataram realizar ação ou projetos de incentivo ao aleitamento materno. Elas observaram, então, que esse percentual ainda era bem baixo em relação ao número de unidades que a gente tem na cidade, e observaram também dois problemas, duas hipóteses, né, que elas imaginavam que fossem responsáveis por essa baixa no acolhimento às mães que queriam continuar amamentando seus bebês. Então, uma questão era que as famílias, ao levar os seus bebês, entendiam a necessidade já de interromper o aleitamento materno. E os educadores, por sua vez, não incentivavam essa manutenção nas unidades, por diferentes motivos que a gente não conhecia, mas que a gente imagina que talvez seja por desconhecer, por achar que era difícil mesmo que essa mãe fosse ao SEI, então precisasse desmamar esses bebês. Então, a partir dessas constatações, o grupo começou a fazer um GT, realizou um grupo de trabalho para fazer formações, materiais orientativos, ações de incentivo ao aleitamento materno. Pensando, como estimular e incentivar as iniciativas de apoio ao aleitamento materno nos centros de educação infantil? A gente organizou um grupo, então, lá na Coordenadoria de Alimentação Escolar, formado por nutricionistas e pedagogos. A partir daí, então, em 2016, começou uma rodada de formações regionais coordenadas pelas nutricionistas, que se chamam nutricionistas supervisoras, que vão atender diretamente as unidades lá nas regiões. Então, elas atenderam 3.053 participantes em formações regionais. A partir de 2017, então, começamos a fazer uma rodada de seminários intitulados Somos Amigos do Peito. Em 2017, tivemos 173 participantes. Em 2018, ampliamos para 361 participantes. E em 2019, esse seminário teve 493 participantes. Fizemos também materiais orientativos. As nutricionistas organizavam esses materiais, que ficam disponíveis lá no portal da secretaria, e também vários vídeos que falam de diferentes temas, sobre o acolhimento das famílias, sobre como descongelar o leite, sobre os eixos, né, que estão contidos nessa campanha, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, a gente pensou numa grande estratégia de comunicação que, então, nasceu a ideia do selo Sei Amigo do Peito. E para conquistar este selo, as unidades precisavam preencher um formulário e responder pelo menos a 50% das ações contidas nesse formulário, e realizar ações de apoio e incentivo à manutenção do aleitamento materno dentro destes três eixos: família, equipe e ambiente. Então, no eixo família, elas precisavam pensar ações para acolher e incentivar as famílias no ato da matrícula e em outros momentos sobre a manutenção do aleitamento materno.
equipe, elas precisavam pensar, as gestoras, em orientações que envolvesse toda a equipe sobre essa temática. E também pensar nos ambientes, organizando momentos e materiais que acolhessem e favorecessem esse aleitamento nas unidades de educação infantil. A partir daí, praticamente de 2 em 2 anos, continuamos fazendo os monitoramentos. E a gente foi observando resultados. Então, quando a gente perguntava para as unidades se havia alguma ação ou projeto de incentivo ao aleitamento materno nos centros de educação infantil, em 2014, esse número era 21%. E em 2017, ele cresceu para 35%. Em 2019, 44% responderam que fazia. E, neste ano, 61% das unidades que responderam esse questionário disseram que sim, realizavam alguma ação de apoio e incentivo. Então, a gente pode observar um crescente bastante acentuado ao longo destes anos, e isso a gente fica muito feliz, porque mostra que essa campanha está tendo resultado, as pessoas, as unidades, os profissionais estão se envolvendo cada vez mais com esta ação importante de incentivo ao aleitamento materno no SEIS. Outro resultado importante foi o maior envolvimento das equipes, então elas têm nos procurado mais nas formações, que a gente realiza presencial, têm nos procurado por e-mail, né, no site, nas redes sociais da secretaria, têm perguntado e querido saber mais sobre este tema. E aí, quando a gente perguntou para os 6 que, que recebiam, ou se recebiam essas mães, 57% disseram que recebiam mães para amamentar. Destas, 55% disseram que recebiam entre 2 a 4 mães para amamentar no SEI. Das que responderam o questionário, 20% disseram que recebiam o leite materno congelado daquelas mães que não podiam ir até o SEI amamentar. Então, destas que responderam, 64% disseram que pelo menos uma mãe levava o leite para ser oferecido nas unidades. E das que responderam esses questionários, 92% disseram ainda que não realizaram ações, mas que estão abertas a realizar ações de incentivo ao aleitamento materno. Então, a gente percebe que há uma grande abertura daquelas que ainda não realizam a realizar. E aí a campanha ocupa esse lugar de incentivar quem ainda não participa também deste movimento. Então, em 2018, a gente fez a entrega do primeiro selo. A gente fez o lançamento da campanha no final de 2017, entregando simbolicamente algumas unidades que a gente já tinha conhecimento que fazia essa ação. E em 2018, a gente entregou 93 selos, então, aí para as escolas, no grande seminário que a gente fez central. E para incentivar ainda mais essa campanha e incrementar, comunicar, a gente fez um teaser que vocês vão poder assistir agora com o depoimento das unidades que já haviam recebido este selo. Você sabia que em 2018 foram distribuídos 93 selos Ser Amigo do Peito? Falar para a família que a gente tem esse selo já é uma garantia a mais, essa família confiar no nosso trabalho. Um processo institucional, acho que essa é a palavra correta, é um processo institucional de fortalecimento do aleitamento materno dentro da escola, um processo coletivo. E eu estar junto, correndo junto com esse processo, crescendo junto com ele. Este selo é renovado anualmente, portanto, um Ser Amigo do Peito precisa desenvolver constantemente as ações e comunicá-las. Você ter esse selo exposto, tem o quanto isso repercute para nós e o quanto repercute nesta comunidade, neste entorno. A ansiedade que a gente tinha, né, de será que estamos fazendo a coisa certa, fazendo tudo certinho para receber esse selo, né? Aí quando a gente recebeu o selo, nossa, a gente ficou muito feliz. Para conquistar o selo, basta preencher o formulário que está disponível no site da campanha.
porque isso significa que eu estou no caminho certo. Nos incentiva, enquanto equipe, a trazer essas informações para a família automaticamente. Participe desse movimento de apoio e incentivo ao aleitamento materno. E mais selos virão por aí, né? Então, em 2019, a gente conquistou um avanço bem grande. 280 unidades receberam o selo Sei Amigo do Peito no Teatro Municipal, na Semana da Primeira Infância, realizada em agosto de 2019. E aqui eu trouxe para vocês um pouco das falas, dos registros dos participantes das nossas formações, que vão nos mostrando um pouco, confirmando as hipóteses que as meninas nutricionistas tinham lá em 2014, em relação às hipóteses de por que as unidades não recebiam as mães e por que as mães não levavam seus bebês para amamentar. Então, alguns seis dizem o seguinte: a equipe de apoio docente sentiu-se motivada e privilegiada, e também as famílias passaram a dar importância a este ato de amor e respeito. Com o recebimento deste selo, as famílias que não fazem parte do programa tiveram conhecimento e nos ajudaram a divulgar para a comunidade. As famílias que fazem parte do programa sentiram-se mais seguras, agradecidas por ter oportunidade e pela qualidade do serviço prestado. Então, a gente vai percebendo o quanto esse selo tem sido significativo, tanto para as famílias quanto para os profissionais, né? Que ele é um reconhecimento deste trabalho dos profissionais e uma segurança para a família que está deixando o seu filho naquela instituição. Aqui tem mais um pouquinho da repercussão do nosso trabalho. Então, tranquiliza o bebê no processo de acolhimento. Então, aqueles educadores que, a princípio, tinham uma resistência e achavam que o bebê ia ficar mais agitado, que aquela mãe ali poderia atrapalhar um pouco a rotina do trabalho, elas começaram a perceber, na sua prática, que os bebês ficavam mais tranquilos, que ao contrário, que aquela mãe presente lá, aquele bebê ficava melhor durante o dia e que não havia um estranhamento dos outros bebês. Todos os bebês também chegavam perto dessa mãe que estava amamentando, porque essa mãe aí, no caso, amamentar na sala, junto com os outros bebês. Então, houve uma importante observação dos educadores no sentido de acolher essas famílias e de perceber a importância da presença delas dentro dos seis para a amamentação. Houve interesse das mães que deixaram de amamentar precocemente. Algumas relataram que, por falta de informação, ao voltarem ao trabalho, precocemente acharam por bem desmamar a criança no ato da matrícula, quando informávamos da importância da amamentação e que a escola estava aberta, algumas mães se chocavam. Então, este é um relato de uma diretora dizendo da reação das famílias, né? Porque as famílias já tinham aquela hipótese inicial que as nutricionistas observaram de que tinha que desmamar no início, antes de levar para os seis. E aí, a hora que elas chegam e elas são acolhidas pelos seis, isso causa um espanto, mas também causa uma alegria para as mães que estão dispostas a amamentar e continuar oferecendo o seu leite para os bebês. E eu destaquei aqui alguns aspectos inovadores desse trabalho. A gente acredita que um importante aspecto inovador dessa campanha é o fortalecimento desta parceria entre a família e o Centro de Educação Infantil e seus bebês, especialmente, né? O projeto ser desenvolvido por profissionais da educação, isso é muito inovador, porque normalmente essa temática do aleitamento materno, ela é coordenada por profissionais da saúde, da Secretaria da Saúde, nas UBSs, e essa campanha sendo coordenada por profissionais da educação, né, e os nutricionistas, mas que estão na educação, é muito inovador.
A entrega do selo, a criação desse selo também foi um aspecto inovador dessa campanha. Isso tem incentivado e reconhece o trabalho dos centros de educação infantil e estimula ainda mais o acolhimento dessas famílias no centro de educação infantil para amamentar seus bebês. E a inserção no plano municipal da primeira infância é outro aspecto inovador. Está inserido no plano municipal, fortalece ainda mais essa campanha de aleitamento materno. Aqui eu trouxe um pouco dos atores e dos parceiros que temos para dar continuidade a essa campanha, para fazer ela acontecer e ela ampliar, ganhar espaço e ganhar visibilidade junto às famílias e aos centros de educação infantil. Então, começamos das famílias, então essa campanha aproxima bastante as famílias e tem a participação de muitas delas. Os 6, dentro dos 6 tem os professores, as cozinheiras, a equipe de apoio, os gestores. Nas diretorias regionais, né, que em São Paulo nós somos organizadas por 13 diretorias, então o GT, que coordena esse trabalho, fica na Secretaria Municipal, e as diretorias regionais, que são 13, tem a nutricionista supervisora, que é a nossa grande apoiadora e incentivadora e realizadora desse trabalho lá localmente. Os cogestores, que são também um profissional da educação, que faz essa conversa e essa interface com a escola e a secretaria, sobre alimentação escolar e nos incentiva na campanha, os supervisores escolares, os nutricionistas das empresas terceirizadas e na Secretaria Municipal tem o GT, né, que é esse grupo de aleitamento materno, que a gente chama, que é o grupo que coordena diretamente as ações e fica na secretaria. Tem a assessoria da comunicação, que nos tem ajudado bastante com os vídeos e com as mídias e com todo o material de divulgação, o centro de multimeios, a equipe da saúde do escolar, a equipe da divisão de educação infantil, também que cuida da parte pedagógica, também é a nossa grande parceira, e os nossos parceiros externos, que é o pessoal da Secretaria de Saúde, que a gente tem fortalecido bastante essa parceria, o pessoal da saúde do escolar e o pessoal das UBSs, que são lá nas regionais, perto das escolas. E o setor privado, muitos médicos, ONG, várias instituições, então, têm nos ajudado nas formações, nas entrevistas, enfim, todo o trabalho, quando a gente precisa também, tem um setor privado que nos ajuda a divulgar e a incentivar essa campanha. Agora, quais são os recursos que a gente lança a mão para desenvolver essa campanha? Vocês podem ver aí que o maior e o forte do nosso trabalho são as pessoas, são os recursos humanos. Então, são todas aquelas equipes que eu contei para vocês e o papel, que é o papel para fazer o certificado que a gente utiliza, os vídeos, as mídias, né, em geral, para fazer os vídeos, o teaser que vocês viram, e basicamente, então, são as pessoas que fazem esse trabalho acontecer. Então, todo esse trabalho, ele está lá no site, nesse endereço que vocês estão visualizando aí na tela. As unidades que receberam o selo, então esse selo é renovado anualmente, então anualmente a gente vai destacando lá, porque o selo pode ser dado um ano e a escola precisa novamente preencher o formulário e renovar este selo no ano seguinte. Então, ela precisa anualmente renovar, e se ela não renovar, então a gente retira a marcação aí no selo que está no portal. Mas a gente faz esse acompanhamento em tempo real aí a cada ano. Tem todas as informações, todos os vídeos, tem o jornal que a gente participou da Covisa, enfim, todo o material está disponível no portal para vocês acessarem. Então, fortalecer o programa de aleitamento materno nos centros de educação infantil é a grande estratégia que está contida no Plano Municipal da Primeira Infância. O Plano Municipal da Primeira Infância
tem como eixo estratégico a garantia ao direito à vida, à saúde e à boa alimentação das gestantes, das crianças na primeira infância. Ele também corresponde às ODS e esse trabalho especificamente é a ODS 2. Ele tem como meta reduzir a desnutrição de gestantes e crianças de 0 a 6 anos e a obesidade infantil. E também está atrelado à estratégia que é de fortalecer o programa de aleitamento materno nos centros de educação infantil. A gente tem essas práticas todas inspiradoras e a gente tem disseminado com vários parceiros e com vários programas e instituições. Então, a gente teve a visita da Prefeitura de Diadema e de outras prefeituras, a gente foi a seminários e congressos, como, por exemplo, o Congresso do Rio de Janeiro, no ano passado, que foi o Congresso Mundial de Aleitamento Materno, participamos do programa Papo de Mãe e este de incentivo do CNJ de disseminação de boas práticas. Esse é o trabalho da coordenadoria, então aqui está o nome de toda a equipe, e eu agradeço em nome de toda a equipe essa oportunidade que o CNJ nos deu de disseminar ainda mais a importância da promoção ao aleitamento materno para as crianças nos centros de educação infantil da nossa cidade. Matilde, agradeço a apresentação e para enriquecer mais o debate, nós trouxemos um especialista sobre o marco legal da primeira infância, Vital Didonetti, que vai agora fazer alguns comentários. Os nossos queridos cursistas que estão aproveitando, eu creio, com bastante entusiasmo, os conhecimentos que estão recebendo nesse curso e esses projetos, esses programas que agora são apresentados como experiências exitosas, são um reforço àquela vontade nossa de vocês de dar passos à frente. Há possibilidades, há boas ideias, nós temos muito desafio pela frente e cada um desses projetos ou dessas experiências são criativas no sentido de nos abrir um horizonte de possibilidades. Esse projeto, ou essa campanha, Sei Amigo do Peito, que é da coordenação da alimentação escolar, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ele tem essa originalidade de fazer dentro do ambiente escolar, no espaço da educação, uma ação articulando saúde, educação, desenvolvimento social, formação de vínculo, vai muito além daquela imagem tradicional que a gente tem da escola, né? Dos centros de educação. Se o aleitamento materno já recebera uma boa atenção do Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, e depois na política da saúde, do Ministério da Saúde, dentro do SUS, foi muito incrementado, e veio ter um ápice, eu diria, na Política Nacional de Atenção Integral à Criança, à Saúde da Criança, que é a PNAISC. Com o marco legal da primeira infância, ele ganhou status mais amplo, porque entrou numa legislação em que abre bastante orientações ou condições para que o aleitamento materno seja garantido como direito da criança. Eu digo, então, que esse projeto, essa ação maravilhosa, ela é inovadora, por levar para o espaço escolar uma ação que é de um direito fundamental da criança, um direito fundamental da mãe, e que é essencial para a saúde da criança. Eu vejo, eu acho que vocês também, que conhecem o marco legal da primeira infância, veem alguns pontos de ligação entre essa campanha, ou esse Sei Amigo do Peito, e o marco legal da primeira infância. Eu diria primeiro é a saúde. Eu diria que primeiro é a saúde. E aí não há um artigo específico, mas todo
todo o marco legal da primeira infância pensa na saúde integral, e não a saúde somente física, mas no sentido do bem-estar, aquela definição que a Organização Mundial de Saúde dá à saúde, né? E, então, é fundamental que o aleitamento materno esteja presente para que a criança possa gozar de uma saúde, desenvolver-se física, social e afetivamente e cognitivamente. Um outro elemento que está presente nessa campanha, que está referido no artigo 14, no parágrafo 3º do Marco Legal da Primeira Infância, que é sobre o aleitamento materno. Isso como um bem para a criança, mas também um bem para sua mãe, porque o aleitamento não é apenas um ato de doação, é um ato de recepção e de troca. Então, a mãe também recebe todo o retorno da alegria de ver o seu filho alimentando-se no peito com o melhor alimento que a natureza inventou para os primeiros meses, primeiro ano de vida, até os 2 primeiros anos. Um terceiro vínculo que eu vejo, uma terceira ligação entre esse programa e o marco legal é a fortalecimento do vínculo mãe-bebê, mãe-criança pequena. Esse é o artigo 13 do Marco Legal da Primeira Infância, onde está presente o fortalecimento, as ações de fortalecimento do vínculo. Então, evidentemente que se a escola, o centro de educação infantil, o centro de convivência, facilita, cria mecanismos para ser possível que a mãe amamente ou que ela envie o leite congelado para que a professora ou o pessoal técnico da secretaria possa atender a criança, é evidente que ela está possibilitando essa formação da ligação profunda entre a mãe e o seu bebê. Um outro elemento interessante que eu vi nesse programa é que transferiram essa decisão e essa prática e esse compromisso de garantir essa possibilidade do aleitamento materno, incluir isso como um item do Plano Municipal pela Primeira Infância e, pelo que eu vi, também do PPP, do Plano Político-Pedagógico do Centro de Educação Infantil. É uma forma de dar mais estabilidade, mais consistência, mais continuidade a uma ação que poderia ser transitória e que jamais deveria ser transitória. Ela se perenaliza na medida que ela entra nos mecanismos estáveis, como o PPP e o Plano Municipal pela Primeira Infância. Um outro item que eu vejo de ligação entre esse programa e o Marco Legal é a formação dos profissionais que atuam na relação com a criança. O professor aprendeu mais coisas sobre aleitamento. A Matilde falou sobre os materiais que usam, as reuniões, as informações que passam os professores. É importante que ele compreenda que ele não está cumprindo mais uma atividade, ele está fazendo alguma coisa substancialmente pedagógica e educativa. Então, essa informação que ele recebe sobre o aleitamento é um direito dele e uma obrigação do setor público reservar espaço para essa formação. É o que o artigo 10º do Marco Legal da Primeira Infância determina. Ele é bem preciso em relação à formação de todos os profissionais que atuam na relação com a criança. E um outro item que eu acho muito importante nesse programa é vocês procuraram expandir para todos os centros de educação infantil. Vocês alcançaram um universo bem grande, né? No último relatório que eu vi, era de 330 instituições e uma quantidade muito grande de bebês. Então, eu acho que essa é uma forma de garantir aquilo que o Marco Legal da Primeira Infância quer no seu global. Todas as crianças têm direito a todos os direitos. Não podemos excluir, não podemos deixar de lado algumas, porque elas serão privadas de uma coisa que é fundamental para elas. Então, eu acredito que esse programa é também
como os demais, uma mão dada com o marco legal da primeira infância, está implementando alguns aspectos essenciais, importantes desses artigos que eu mencionei, e que contribui para que a política nacional, estadual, municipal de atendimento à criança olhe a criança como uma cidadã sujeito de direitos, que ela tem esse direito e o direito é exigível, né, de alimentar-se com o melhor alimento que a natureza forneceu, que é o leite materno, nos seus primeiros anos de vida. Então, parabéns e por estarem cumprindo uma coisa que o Marco Legal da Primeira Infância considera tão essencial. Parabéns, Matilda. Obrigado, Vital, pelos comentários. E lembrando a todos que vocês vão poder tirar dúvidas, tanto com os apresentadores quanto com os especialistas, nos fóruns de discussão que estarão disponíveis no curso. Tá bom? Obrigado a todos.